Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a esta videoaula, onde estaremos desenvolvendo uma série de videoaulas voltado para quem conhece zero de programação. E vamos começar falando sobre lógica de programação. Mas antes de iniciar na aula, gostaria de fazer uma apresentação deste aplicativo que está aqui na tela. Tenho visto por aí muitas telas de trabalho dessa forma, cheio de atalhos, assim, tá? Então, veja que fica muito complicado para poder vocês encontrar algum atalho que vocês colocaram aqui. Às vezes perde tempo para isso, tá? Foi o que eu fiz. Criei um programa, e aqui está ele, onde me dá essa oportunidade de eu poder, a um clique, abrir um aplicativo que eu criei, qualquer arquivo. Este programa aqui nos dá a possibilidade de abrir qualquer tipo de arquivo, tanto Excel, Doc, TXT, qualquer tipo de arquivo que você abre no computador aí, você tem a oportunidade de abrir ele por aqui, que é só criar um atalho de uma forma muito simples e prática. E até atalho para a internet, para abrir página da internet também é possível fazer. Eu vou deixar o link na descrição aí do vídeo, para que vocês possam estar assistindo e também podendo baixar o aplicativo, para você ver como é que funciona. É muito fácil. Uma vez configurado o botão, você não precisa mais estar configurando nada. Então vamos lá. Se eu quero criar aqui um bloco de notas, para abrir o Notepad, eu clico aqui no botão e vou escrever bloco de notas. Quando eu der OK, ele me abre aqui para procurar. Eu vou localizar aqui o Notepad, seleciono e dou clique em abrir. Clicando em abrir, já foi criado. No momento que eu clicar aqui, ele vai abrir o bloco de notas para mim. Então veja que é muito fácil e muito simples para criar um atalho. Mas sem mais delongas, agora vamos ao que realmente interessa. Vamos minimizar aqui e deixa eu abrir meu bloco de notas. Então, a finalidade desta videoaula é ajudar você a pensar de forma lógica para desenvolver a habilidade de escrever códigos de programação de forma otimizada, produtiva e com resultados eficientes. Para entender a lógica de programação, vamos falar primeiro sobre algoritmos. O algoritmo é uma sequência de instruções bem definida, normalmente usadas para resolver problemas específicos de matemática, executar tarefas ou para realizar cálculos, equações e etc. Resumindo, o algoritmo é uma sequência de raciocínios, instruções ou operações para alcançar um objetivo. Então, tudo que fazemos na nossa vida basicamente é um algoritmo. Por exemplo, se vamos fazer um bolo, precisamos de uma receita. E como seria a receita de um bolo? Vamos ver aqui. Um bolo de milho verde, de 24 centímetros de diâmetro. Então, primeiro fazemos uma lista dos ingredientes que iremos utilizar. Então, uma xícara de chá de açúcar, meia xícara de margarina Adeline, 2 ovos, uma lata de milho verde escorrido ou 2 espigas de milho debulhadas, uma xícara de chá de leite de coco, uma xícara de chá de fubá, uma colher de sopa de fermento em pó, açúcar para polvilhar e canela em pó para polvilhar. Então, nossa proposta seria um bolo desse tipo aqui. Seria esse o bolo. Então, vamos ver o modo de preparar. Em um liquidificador, bata o açúcar com a margarina e os ovos. Adicione o milho verde, o leite de coco e, por último, o fubá. Bata delicadamente e acrescente o fermento. Misture e despeje a massa em uma forma redonda com furo central, tamanho de 24 centímetros de diâmetro. Untada levemente com margarina e polvilhada com açúcar e canela. Leve para assar em forno pré-aquecido a 70 graus centígrados por cerca de 30 minutos, até que, ao espetar um palito, este saia limpo. Retire do forno, espere amornar, desenforme. Se desejar, polvilhe mais canela em pó no bolo desformado. Aí vamos agora pensar de uma forma lógica, se faltar algum desses ingredientes, o que iria acontecer. Então, se eu não tenho um liquidificador, eu poderia usar uma batedeira. Mas se eu não tenho um liquidificador nem uma batedora, com certeza também não teríamos como fazer
este bolo. Bom, aí eu preciso, mas eu tenho um liquidificador, então eu preciso bater o açúcar com margarina e ovos. Se eu não coloco o açúcar, o bolo vai ficar sem doce. Se eu não boto a margarina, o bolo vai ficar cremoso. Se eu não adiciono milho verde, o que vai acontecer? Provavelmente não terei o bolo, porque o milho verde é que vai dar consistência para fazer o bolo. E o leite de coco e o fubá, se eu não coloco, naturalmente eu vou perder alguns dos sabores que eles vão proporcionar. Se eu não bater e não acrescentar o fermento, o bolo não vai crescer quando for para o forno, se não tiver o fermento. Então, se não tiver ingrediente, naturalmente o bolo não vai estar como nós planejamos. Bom, se eu não levar para um forno aquecido a 180 graus, por cerca de 30 minutos, até espetar um palito e ele sair limpo, o que vai acontecer? Pode ser que o bolo fique solado. Então vamos ver como ficaria o nosso bolo se nós não colocássemos os ingredientes da maneira correta e não fizesse o processo conforme aqui foi descrito, conforme nós trabalhamos para que ele tivesse o resultado. Então, uma observação importante é que precisamos entender que para o algoritmo funcionar, ele não precisa estar totalmente correto. Ou seja, ele pode até funcionar, mas não da forma que planejamos. Logo, a rotina do algoritmo não se define como está certo ou está errado. O que se define é o fim, ou seja, o resultado que nós planejamos alcançar. Entendendo isso, vamos entender agora um pouco de lógica de programação. O que é e por que é importante. Lógica de programação é a organização com coerência de uma sequência de instruções desenvolvidas para resolver um problema ou para criar um aplicativo, entre aspas, programa. A lógica de programação é o pré-conhecimento daquilo que queremos desenvolver. Por isso é importante fazer um levantamento de requisitos necessários, coletar informações sobre a tarefa que vamos desenvolver. É preciso também escolher uma plataforma, ou seja, uma linguagem de programação, que será utilizada para o desenvolvimento do aplicativo. Cada linguagem tem suas próprias particularidades, como sua sintaxe, seus tipos de dados e sua orientação. Mas a lógica a ser aplicada por trás de todas elas é a mesma, independente da plataforma ou da linguagem que estivermos utilizando. Então, resumindo, dominar a lógica de programação é a porta de entrada para tornar-se um programador completo, seja em front-end ou back-end. E por que a lógica de programação é importante? A lógica de programação é importante porque é ela que nos dá as ferramentas necessárias para executar o processo mais básico no desenvolvimento de alguma aplicação, a criação de seus algoritmos. Antes de criar um software do zero ou de resolver um problema já existente, é necessário entender o processo, observando as particularidades do problema para chegar a um resultado. Resumindo, precisamos compreender o problema desde suas funções a seus objetivos finais, ou seja, pesquisar, rascunhar, dominá-lo na íntegra. Quando aprendemos a organizar nosso pensamento de forma lógica, teremos a capacidade de organizar alguns processos de forma coerente e precisa. Seja em nossos ambientes pessoais ou dentro de nossa mente, a ordem é fator determinante para que possamos render mais e ser mais produtivos ao realizar nossas tarefas. Raciocínio lógico. O raciocínio lógico é uma das maiores ferramentas de trabalho de um programador. Uma máquina é incapaz de compreender a ordem não lógicas, do mesmo modo que são incapazes de raciocinar sobre regras dispostas de maneira desordenada. E é para isso que existe a lógica de programação. Ao alcançar o raciocínio lógico do programador, ele está mais próximo da maneira de pensar de um computador e, portanto, mais habilidoso na hora de desenvolver um código eficiente. Quanto mais capazes de compreender as coisas ao nosso redor de maneira técnica nós formos, mais eficientes seremos no nosso raciocínio lógico.
Pessoal, esse conteúdo está sendo exclusivamente feito para vocês. Então aproveita aí e se inscreve no canal e dá um like aí. Desta forma vocês estarão me ajudando a produzir mais conteúdo. Está disponibilizando de uma forma gratuita para vocês aqui no meu canal. Para a aula não ficar muito extensa, vamos dar uma parada por aqui e na próxima aula estaremos realmente metendo mão no trabalho, onde iremos utilizar uma ferramenta chamada Dart para fazer nossos códigos e começar a pensar logicamente. Um grande abraço, até mais.